Olá, pessoal. Vamos aqui iniciar um dos tópicos de eletromagnetismo, que é o Quinotes no eletromagnetismo de Maxwell. Quinotes a gente pode traduzir no português como sendo laços e nós. A ideia aqui é mostrar como que os campos elétrico e magnético eles podem formar essas soluções. Ao longo do curso foram discutidas várias extensões do eletromagnetismo de Maxwell e aqui eu vou simplesmente discutir as equações de Maxwell no vácuo e mostrar que, mesmo após uma centena de anos, podemos ter soluções ainda não triviais. Eu vou primeiro também compartilhar uma janela aqui do Wikipedia, só para vocês terem uma ideia das soluções de Quinotes. Aqui vocês têm alguns exemplos, né? Ou seja, são laços, nós que vocês podem fazer. É uma linha na matemática muito bem estudada, assim, e ainda é estudada, na verdade, tem muitos problemas em aberto, principalmente problemas relacionados a classificações. E como vocês podem ver aqui também, né? A nossa ideia é mostrar como que essas soluções elas estão presentes no eletromagnetismo. Vamos começar então. Retornar à aula de laços. A ideia aqui é considerar as equações de Maxwell no vácuo e, pelo menos nessa aula, eu vou considerar o sistema de unidades naturais em que a velocidade da luz c é igual a 1. Bom, o fato de você considerar as equações do Maxwell é porque ela tem algumas simetrias interessantes. A gente já sabe que o divergente de B igual a zero acontece na maioria das vezes, mesmo fora do vácuo. Você tem que o campo magnético é rotacional de um potencial vetor A. Isso satisfaz diretamente a equação divergente de B igual a zero. E também conhecemos que o campo elétrico é menos o gradiente de um φ menos a derivada temporal do vetor A. Isso é conhecido. Agora, o interessante é que quando você está no vácuo, você também tem divergente de E igual a zero. E é possível, nesse caso, você também introduzir um potencial vetor por campo elétrico, tal que o rotacional desse vetor C é igual ao campo elétrico. Da mesma maneira, isso aqui satisfaz diretamente a equação divergente de E igual a zero. Isso é uma particularidade de você estar no vácuo. Esse C ele faz o papel do potencial vetor do campo elétrico e ele é análogo ao potencial vetor A com relação a B. Agora, introduzir esse vetor C é interessante porque a gente tem uma série de propriedades e definições a serem introduzidas. Por exemplo, a partir dele a gente pode definir algumas grandezas topológicas chamadas helicidades. Eu coloquei aqui, né? Helicidade é E, que é a integral em 3 dimensões no volume do produto escalar de C com E. Aqui é E significando o potencial vetor do E e o campo elétrico do E. Isso na literatura que alguns chamam de helicidade elétrica. O segundo é a chamada helicidade magnética, que é você pegar o vetor potencial relacionado ao campo B e fazer o produto escalar com o campo magnético. Por isso MM. E outras duas, que é o EM, quando você pega o potencial C e faz o produto escalar com o campo magnético, e o ME, quando inverte, você pega o potencial relacionado ao campo magnético e escalar campo elétrico. Essa é a helicidade elétrica magnética e essa aqui é vice-versa, né? Magnética e elétrica. E lembrando as definições, né? O E é o rotacional do C e o B é o rotacional do A.
Em componentes, a gente tem que o E é o símbolo de Levi, derivada J, CK. Aqui me refiro na componente I. E o campo magnético, da mesma forma, né? Só que colocando o campo A aqui. E eu me refiro por ser topológico no seguinte sentido: você colocando em componentes os produtos escalares, a gente acaba tendo que essas helicidades podem ser escritas dessa maneira. Sempre o símbolo de Levi-Civita aqui, campo, derivada, campo. Só que, claro, cada um respeitando. Aqui o E aparece os dois Cs, o MM só os vetores A, o EM parece CA e o ME AC. Isso aqui é muito análogo ao conhecido termo de Chern-Simons em 1 mais 2 dimensões. E justo por aparecer essa combinação epsilon, campo, derivada campo, isso aqui tem um caráter topológico, como eu vou explicar agora nesse outro slide aqui. Então, observações, né? Primeiro, recordando o lagrangiano de Maxwell Chern-Simons em um espaço-tempo de 1 mais 2, ou seja, uma dimensão temporal e 2 dimensões espaciais. Um espaço de Minkowski aqui, 1, 2. O lagrangiano é o termo de Maxwell que a gente já conhece, e esse aqui é o termo de Chern-Simons. Note, símbolo de Levi, campo, derivada, campo. Isso é o termo de Chern-Simons. M que eu coloquei aqui é conhecido como parâmetro de Chern-Simons. E o índice aqui vai de 0, o Mi vai de 0, 1, 2. E a segunda observação é a questão do termo topológico, né? Se refere a isso no fato de que a ação ela independe da métrica. No sentido que se você pega do espaço plano e vai para um espaço curvo, qual é a prescrição? Você pega a integral no volume, quer dizer, aqui eu estou fazendo a integral no espaço-tempo, né? O d3x é dx, dy, dt. Você pega essa integral aqui no espaço-tempo e manda colocando um raiz de menos g, onde o g seria o determinante da métrica. E o epsilon, por ser um pseudotensor, ele vai com 1 sobre a raiz. Logo, quando você faz essa prescrição no termo de Chern-Simons, que eu coloquei a ação de Chern-Simons, né? Esse raiz de menos g se cancela com esse raiz de menos g, de modo que essa ação no espaço curvo independe da métrica. É nesse sentido que a gente se refere como sendo topológico. E é justamente o que está por trás de algumas soluções de laços. Vocês terem explorar essas 4 helicidades aqui. E a pergunta que a gente coloca é: essas helicidades, elas são quantidades conservadas? Vamos analisar então cada caso. Primeiro, né, vamos tomar a derivada da helicidade EE. Utilizando a regra do produto, a gente tem esses dois termos aqui. E fazer algumas manipulações. Primeiro, se eu sei que o campo elétrico é o rotacional do vetor C, eu posso tomar a derivada temporal dos dois lados. E lembrando desse termo, das equações de Maxwell, a derivada de T em relação a E é igual ao rotacional do B. Portanto, rotacional do B tem que ser igual a isso daqui, como eu coloquei aqui. E aqui a gente tira uma informação, que é o campo magnético, ele pode ser escrito como um gradiente de um potencial escalar Q mais a derivada temporal desse vetor C. Isso é muito parecido com o caso do campo elétrico. O campo elétrico é menos o gradiente de um potencial escalar φ menos dTA. Percebe que é muito análogo.
No fundo, o que está por trás aqui é que as equações de Maxwell no vácuo, elas têm uma dualidade, né? Então, o que acontece com o campo elétrico vai ter algo parecido com o campo magnético. Bom, isso a gente está com excesso de grau de liberdade, como eu comentei aqui nessa segunda observação. Evidentemente, estamos trabalhando com graus de liberdade redundantes, já que apenas com φ eu consigo descrever tudo, ou seja, com o potencial escalar φ e o potencial vetor A, eu sei, o B é rotacional do A e o campo elétrico é menos o gradiente de φ menos dTA. Ou seja, só com isso eu consigo escrever o campo magnético e o campo elétrico. Só que no vácuo a gente pode introduzir o Qi e o C e as helicidades. Isso é interessante, vai trazer novas discussões aqui. A gente está trabalhando com graus de liberdade redundantes, mas vamos ver até onde vai chegar com essas definições aqui e o que a gente pode explorar, retirar delas. Uma terceira observação é que é possível mostrar que essas helicidades são invariantes de gauge, até para que a gente tenha um caráter de observável. Caso contrário, você não poderia afirmar que isso é um observável. Então é possível mostrar. E uma outra questão é que alguns artigos acabam fixando, já que é invariante de gauge, você pode fixar um gauge particular e trabalhar. Às vezes isso facilita as contas. Alguns artigos escolhem que esse potencial φ e esse potencial Qi igual a zero. Isso é uma escolha de gauge. Deixar claro que aqui não vamos fixar isso. Eu vou seguir com essas definições aqui, né? Essa e essa por inteiro, e dá para fazer a conta sem fixar alguma coisa, já que os resultados são invariantes de gauge. Bom, vamos retornar então à derivada temporal da helicidade EE. Aqui pela regra do produto. E nessa passagem eu vou substituir a informação. Eu sei que o dt, a derivada temporal em relação a c, é b menos o gradiente do Qi. Por outro lado, o dTE é o rotacional do B. E abrindo aqui, né, primeiro, essa componente aqui, né, C escalar rotacional do B. Colocando em componentes, epsilon e jk, ci, derivada j, bk. Aqui apenas coloquei em evidência a derivada, mas subtraí esse termo para descontar. E utilizei a antissimetria do epsilon, ij menos ji. E aqui também, epsilon e jk, eu troquei o i com o j, e fica ji e ganho o sinal de mais aqui. Esse termo é justamente menos o divergente de C vetor B. Por outro lado, esse termo aqui é o produto escalar do rotacional do C escalar B. Mas a gente sabe que o rotacional do C, ele é o campo elétrico, então aparece um E escalar B aqui. Então, isso é desenvolvimento do segundo termo. E aqui é interessante, nesse primeiro termo aparece também B escalar E, aparece um B escalar E aqui e um E escalar B aqui. Então vão se somar. Mas tem esse outro termo aqui que é menos o gradiente de Qi escalar E, que é, vamos simplificar esse termo. Aqui colocando em componentes, novamente colocando a derivada em evidência e subtraindo um termo. Só que esse termo é zero, porque o divergente de E é igual a zero. Isso é uma propriedade no vácuo. Portanto, isso daqui pode ser escrito como divergente do que é. Juntando todos esses resultados, a gente tem essa expressão aqui, que é a integral na superfície do divergente de menos que é menos CB mais duas vezes integral na superfície de E escalar B. Pelo teorema da divergência, essa integral aqui no volume do divergente de alguma coisa é a integral na superfície dessa coisa. Então fica a integral na superfície de menos que é menos CB. Se a gente assume que os campos se anulam no infinito, então essa integral aqui é zero.
E o que sobra é apenas o segundo termo, 2 integral no volume é escalar B. Portanto, o que a gente tem é que a derivada temporal da helicidade EE, ela será conservada. Uma das garantias, né, é que se esse campo elétrico escalar B for igual a zero, isso aqui é igual a zero e, portanto, a helicidade é conservada. Essa é uma condição que a gente chegou aqui. Vamos agora analisar a helicidade MM. Novamente, se a gente toma a derivada, regra do produto, e lembra, dTA é menos o campo elétrico menos o gradiente de φ. E a derivada temporal do campo magnético é menos o rotacional do E, das equações de Maxwell. E faço o mesmo desenvolvimento. Pego esse segundo termo e vou abrir aqui, né? A escalar rotacional do E em componentes é isso. Coloco a derivada em evidência, subtraindo esse termo. E o que você tem é menos o divergente de A vetor E, mais o rotacional de A escalar E. Só que, por sua vez, o rotacional do A é o campo magnético. Então, aparece um E escalar B aqui. Lembrando que tem um sinal de menos que você tem que levar em conta aqui depois. Né? Aqui fica mais, aqui fica menos. E esse termo, que aqui ó, aparece menos E escalar B. E aqui também, quando eu levar em conta esse sinal, aparece o menos E escalar B. Então, fica menos 2E escalar B. E esse termo do gradiente de φ escalar B, novamente você pode colocar a derivada em evidência, subtrair um termo, só que esse termo é justamente zero pelo fato de que o divergente de B é igual a zero. Juntando toda essa informação, o que a gente tem é que a derivada temporal da helicidade MM é a integral no volume do divergente dessa quantidade aqui, menos φB mais A vetor E, menos 2, integral no volume de A escalar B. Pela mesma razão, eu vou pegar essa primeira integral, utilizar o teorema da divergência, vai dar uma integral na superfície, se esses campos se anulam ao infinito, essa contribuição tende a zero. E me sobra apenas essa segunda aqui. Portanto, o que a gente chega novamente é que a condição para que a helicidade Mn seja conservada é que esse E escalar B igual a zero. Terceiro, vamos agora partir para a helicidade EM. Definição, fica a derivada temporal do C escalar B. Pela regra do produto aparece isso. Daí, novamente, a derivada de T em relação a C, quer dizer, a derivada de C em relação a T, é o B menos o gradiente de Qi escalar B. E lembrando que a derivada temporal do B é menos o rotacional do E. Esse termo fica B ao quadrado menos o divergente de QB. Aqui é o mesmo passo. Novamente, a gente utiliza que o divergente de B é igual a zero para colocar a derivada em evidência. E esse desenvolvimento é também parecido com o que a gente fez anteriormente. Só que aqui é interessante que aparece um B ao quadrado. E aqui, quando vocês observarem, desenvolver esse termo fica menos o divergente de C vetor E, mais o rotacional do C escalar E. Só que o rotacional do C é o campo elétrico. Então, aparece campo elétrico ao quadrado, só que tem um sinalzinho de menos aqui. Então, menos E ao quadrado. E aqui B ao quadrado. Esse termo, menos o divergente de QB, e esse termo, com esse sinal de menos com menos dá mais, divergente de C vetor E, mesma razão. Teorema da divergência, vira uma integral de superfície, se anula no infinito. Então, o que sobra nessa parte é o nosso B ao quadrado e o menos E ao quadrado. Portanto, como eu comentei, desprezando o termo de superfície, a gente tem que a derivada temporal da helicidade é M, ela é a integral do volume do B ao quadrado menos E ao quadrado.
E o último termo é a helicidade ME, é você tomar a derivada do A escalar E. Regra do produto, novamente, utilizo que o dt é menos gradiente de φ. A derivada temporal do E é o rotacional do B. Aqui, esse primeiro termo me aparece um menos E ao quadrado. Esse segundo eu posso escrever como um divergente de φE. Novamente, eu coloco a derivada em evidência e utilizo que o divergente de E é igual a zero. E esse termo eu posso escrever dessa maneira, né? O A escalar rotacional do B é menos o divergente de A vetor B mais o rotacional do A escalar B. É a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Lembrando que o rotacional do A é o B, então aparece um B ao quadrado aí. E aqui aparece o menos E ao quadrado. Os outros termos são o divergente de alguma coisa que, novamente, pela teorema da divergência, vai dar uma integral de superfície e vão se anular. Portanto, o que a gente obtém é que a derivada temporal dessa helicidade é integral no volume do campo magnético ao quadrado menos E ao quadrado. E a conclusão que a gente chega é essa daqui. Se o campo elétrico escalar B for igual a zero, eu tenho que as helicidades HEE e HMM são conservadas. E em segundo, se B ao quadrado menos E ao quadrado for igual a zero, eu tenho que essas helicidades HEM e HME são conservadas. Esse é o resultado que a gente tem dessa aula. E só uma observação aqui, para comentar um pouquinho, se a gente fosse trabalhar com a notação covariante, a gente tem o tensor de intensidades F∞, cuja componente F0i é o campo elétrico EI, a componente FJ é menos epsilon IJK BK. O dual do F∞ é meio epsilon com F. Esse aqui é o Levi-Civita no espaço de Minkowski. Isso em componentes, o F dual 0i é o campo magnético e o F dual IJ é o epsilon campo elétrico. A gente lembrando aquelas definições dos invariantes de Gauge e Lorentz. Lorentz porque você tem uma contração tensorial aqui e Gauge porque você está trabalhando com F∞. Esses dois invariantes que a gente chama de F e G, aqui eu coloquei menos um quarto, mas isso pode depender da referência. Mas o importante é que a menos de um fator numérico, o nosso invariante F, ele é proporcional a E ao quadrado menos B ao quadrado. E o nosso invariante G, ele é proporcional ao E escalar B. Então, dizer que as helicidades são conservadas, todas no caso, né, é você, no fundo, dizer que esse F e G são zero. São nulos. Né? E isso é o que está por trás de algumas soluções de laços que a gente vai estudar na segunda parte dessa aula. Mas, por enquanto, eu termino essa primeira parte aqui. Né? Já voltamos.